Olá, paz do Senhor, espero que estejam bem, sejam bem-vindos novamente a mais um dia do nosso desafio de 184 dias lendo a Bíblia em ordem cronológica até o final do ano. Hoje nós vamos ler de Salmos de número 1 até o número 15. Estamos passando aqui em ordem cronológica, né? Por isso que talvez você está estranhando a sequência, mas é a sequência de acontecimento dos fatos. Aí no caso nós fomos de Crônicas, que é um resumo ali com um pouquinho mais de ênfase em reis, e estamos agora entrando também nos livros poéticos, de poesia, né, da poesia. Salmos, para quem sabe, a gente não fala que é capítulo, e sim números, porque são, digamos que são louvores, né? E então por isso que a gente não cita como capítulo, mas sim como números. Vamos lá então? Que você tenha uma leitura abençoada, que você ouça, se você não puder ler, que você tenha um tempinho para ouvir, distante de tudo, tire tudo que está tirando atenção, tudo que está na sua mente, peça para o Senhor esvaziar a sua mente, para que somente a palavra dele possa entrar agora na sua mente, no seu coração. Amém? Vamos lá então. Salmos número 1. A verdadeira felicidade. Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor, e nessa lei eles meditam dia e de noite. Essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho. Elas dão frutas no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Assim também tudo que essas pessoas fazem dá certo. O mesmo não acontece com os maus. Eles são como a palha que o vento leva. No dia do juízo eles serão condenados e ficarão separados dos que obedecem a Deus. Pois o Senhor dirige e abençoa a vida daqueles que lhe obedecem. Porém, o fim dos maus são a desgraça e a morte. O rei escolhido por Deus. Salmos número 2. Por que as nações pagãs planejam revoltas? Porque os povos fazem planos tão tolos. Os seus reis se preparam e os seus governantes fazem planos contra Deus, o Senhor, e o rei que ele escolheu. Esses rebeldes dizem: vamos nos livrar do domínio deles, acabemos com o poder que eles têm sobre nós. Do seu trono lá no céu, o Senhor ri e zomba deles. Então, muito irado, ele os ameaça e os assusta com seu furor. Ele diz: já coloquei o meu reino no trono lá em Sião, o Monte Santo. O rei diz: anunciarei o que o Senhor afirmou. O Senhor me disse: você é meu filho, hoje eu me tornei seu pai. Peça e eu lhe darei todas as nações. O mundo inteiro será seu. Como uma barra de ferro, você as quebrará e as fará em pedaços, como se fossem potes de barro. Agora escutem, ó reis, preste atenção, autoridades. Adore o Senhor com temor. Treme e se ajoelhe diante dele, senão ele ficará irado logo e vocês morrerão. Felizes são aqueles que buscam a proteção de Deus. Salmos de número 3. Oração pedindo ajuda de Deus. Davi escreveu esse salmo quando fugia do seu filho Absalão. Ó Senhor Deus, tenho tantos inimigos, são muitos os que se viram contra mim. Eles conversam a meu respeito e dizem: Deus não o ajudará, mas tu, ó Senhor, me proteges como um escudo. Tu me dás a vitória e renovas a minha coragem. Eu chamo o Senhor para me ajudar e lá do seu monte santo ele me responde. Eu me deito e durmo tranquilo, e depois acordo porque o Senhor me protege. Não tenho medo dos milhares de inimigos que me ameaçam de todos os lados. Venha, ó Senhor, salva-me, meu Deus. Tu atacas os meus inimigos, tu humilhas os maus e acabas com o seu poder. És tu que dás a vitória. Ó Senhor, abençoa o teu povo. Salmos número 4. Deus, meu defensor. Salmo de Davi ao regente do coro para instrumentos de cordas. Ó Deus, defensor dos meus direitos, responde-me quando eu te chamar. Eu estava em dificuldade, mas tu me ajudaste. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Homens poderosos, até quando eu vou me insultar? Até quando amarão os que não têm valor e andarão atrás de falsidades? Lembre que o Senhor Deus trata com cuidado especial aqueles que são fiéis a Ele. O Senhor me ouve quando eu o chamo. Tremam de medo e parem de pecar sozinhos, e quietos nos seus quartos examinem sua própria consciência. Ofereçam sacrifícios como o Senhor exige, e ponham a sua confiança nele. Há muitas pessoas que oram assim:
Dá-nos mais bênçãos, ó Senhor, e olha para nós com bondade, mas a felicidade que pões no meu coração é muito maior do que aqueles que têm comida com fartura. Quando me deito, durmo em paz, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Salmos de número 5. Oração pedindo a proteção de Deus. Ó Senhor Deus, ouve minhas palavras e escuta os meus gemidos. Meu Rei e meu Deus, atende o meu pedido de ajuda, pois eu oro a Ti, ó Senhor. De manhã ouves a minha voz quando o sol nasce. Eu faço a minha oração e espero a Tua resposta. Tu não és Deus que tenha prazer na maldade. Tu não permites que os maus sejam os Teus hóspedes. Tu não suportas a presença dos orgulhosos e detestas os que praticam o mal. Acabas com os mentirosos e desprezas os violentos e os falsos. Mas por causa do teu grande amor eu posso entrar nos pátios da tua casa e ajoelhar com todo respeito voltado para o teu santo templo. Ó Senhor Deus, ajuda-me a fazer a tua vontade e faze com que o teu caminho seja reto e plano para mim, que os meus inimigos vejam que tu estás comigo. Não se pode confiar no que eles dizem, pois só pensam em destruir. A sua conversa é uma bajulação macia, mas está cheia de engano e morte. Condena e castiga-os, ó Deus, que os próprios planos deles os façam cair na desgraça. Expulsa-os da sua presença, pois eles muitas vezes quebram as tuas leis e se revoltam contra ti. Mas os que buscam abrigo em ti ficarão contentes e sempre cantarão de alegria, porque tu os defendes. Os que te amam encontram felicidade em ti, pois tu, ó Senhor, abençoa os que te obedecem e a tua bondade os protege como um escudo. Salmos de número 6. A oração de um enfermo. Ó Senhor Deus, não me repreendas quando estiveres irado, não me castigues no seu furor. Tem compaixão de mim, pois me sinto fraco. Dê-me saúde, pois o meu corpo está abatido e a minha alma está muito aflita. Ó Deus, quando virás me curar? Vem salvar a minha vida, ó Senhor Deus, por causa do teu amor, livra-me da morte. Pois no mundo dos mortos não és lembrado, e lá ninguém pode te louvar. Eu estou cansado de chorar. Todas as noites a minha cama se molha de lágrimas, e o meu choro encharca o travesseiro. Por causa dos meus inimigos, os meus olhos estão inchados de tanto chorar, e quase não posso enxergar. Afaste-se de mim, vocês que fazem o mal. O Senhor Deus me ouve quando choro, e Ele me escuta quando peço ajuda, e atende às minhas orações. Os meus inimigos ficarão envergonhados e apavorados, eles fugirão de repente, em completa confusão. Salmos de número 7, oração pedindo justiça. Hino que Davi cantou a Deus por causa de Cuxi, o benjamita. Ó Senhor meu Deus, em ti encontro segurança. Salva-me, livra-me de todos os que me perseguem. Não permita que eles, como um leão, me peguem e me despedacem sem que ninguém possa me salvar. Ó Senhor meu Deus, se tenho feito qualquer coisa, qualquer uma destas coisas, se cometi alguma injustiça contra alguém, se traí um amigo, se cometi sem motivo algum violência contra o meu inimigo, então que os meus inimigos me persigam e me agarrem, que eles me deixam caído no chão, morto e largado, sem vida no pó. Ó Senhor, levanta-te com ira e enfrenta a fúria dos meus inimigos. Levanta-te e ajuda-me, porque tu exiges que a justiça seja feita. Ajunta todos os povos em volta de ti e de cima reina sobre eles. Ó Senhor Deus, tu és o juiz de todas as pessoas. Julga o meu favor, pois sou inocente e correto. Eu te peço que acabes com a maldade dos maus e que recompense que são direitos, pois tu és Deus justo e julgas os nossos pensamentos e desejos. Deus me protege como escudo, ele salva os que são honestos de verdade. Deus é um juiz justo, todos os dias ele condena os maus. Se eles não se arrependerem, Deus afiará sua espada. Ele já armou o seu arco para disparar flechas. Ele pega suas armas mortais e atira suas flechas no fogo. Veja como os maus imaginam maldades. Eles planejam desgraças e vivem mentindo. Armam armadilhas para pegarem os outros, mas eles mesmos caem nelas. Assim eles são castigados pela sua própria maldade, são feridos pela sua própria violência. Eu, porém, agradecerei a Deus e a sua justiça e cantarei louvores ao Senhor, o Altíssimo. Salmos de número 8. A grandeza de Deus e o valor do ser humano. Ó Senhor, o Senhor nosso, a tua grandeza é vista ao mundo inteiro. O louvor dado a ti chega até o céu e é cantado pelas crianças e pelas criancinhas de colo. Tu construíste uma fortaleza para te proteger dos teus inimigos, para acabar com todos os que te desafiam.
Quando olho para o céu que tu criaste, para a lua e para as estrelas que puseste nos seus lugares, que é um simples ser humano para que pense neles, que é um ser mortal para que te preocupe com ele. No entanto, fizeste o ser humano inferior somente a ti mesmo. Ele deste a glória e a honra de um rei. Tu lhe deste poder sobre tudo que criaste. Tu puseste todas as coisas debaixo do domínio dele. As ovelhas e o gado e os animais selvagens também. Os pássaros e os peixes e todos os seres que vivem no mar. Ó Senhor nosso Deus, a tua grandeza é vista no mundo inteiro. Salmos de número 9. Louvor a Deus pela sua justiça. Ó Senhor Deus, eu te louvarei com todo o coração e contarei todas as coisas maravilhosas que tens feito. Por causa de ti, eu me alegrarei e ficarei feliz. Cantarei louvores a ti, ó Deus Altíssimo. Quando apareces, os meus inimigos fogem, eles caem e morrem. Tu és o juiz justo, e sentado no teu trono fizeste justiça, julgando o meu favor. Tu condenaste os pagãos e destruíste os maus. Eles nunca mais serão lembrados. Arrasaste as cidades dos nossos inimigos, elas foram destruídas para sempre, e eles estão completamente esquecidos. Mas o Senhor é rei para sempre, sentado no trono, ele faz os seus julgamentos. Deus governa o mundo com justiça e julga os povos de acordo com o que é direito. O Senhor é um abrigo para os que são perseguidos, eles protegem em tempos de aflição. Ó Senhor, aqueles que te conhecem e confiam em ti, pois não abandonas os que procuram a tua ajuda. Cantem louvores ao Senhor que reina em Jerusalém. Anuncie às nações o que ele tem feito, pois Deus lembra dos que são perseguidos. Ele não esquece os seus gemidos e castiga aquele que os trata com violência. Ó Senhor Deus, tem compaixão de mim. Vê como me fazem sofrer os que me odeiam. Livra-me da morte, a fim de que eu, na presença do povo de Jerusalém, possa me levantar para anunciar o motivo por que eu te louvo e dizer que sou feliz porque me salvaste da morte. Os pagãos caíram na cova que fizeram, foram apanhados na armadilha que eles mesmos armaram. O Senhor se torna conhecido por causa dos seus julgamentos justos e os maus caem nas suas próprias armadilhas. Eles acabarão no mundo dos mortos, para lá irão todos os que rejeitam a Deus. Os pobres não serão esquecidos para sempre, e os necessitados não perderão para sempre a esperança. Venha, ó Senhor, e não deixes que os seres humanos te desafiem. Põe os povos pagãos diante de ti e julga-os. Faze, ó Senhor Deus, com que sintam medo, que eles fiquem sabendo que são simples criaturas mortais. Salmos de número 10. Oração pedindo justiça. Ó Senhor Deus, por que ficas aí tão longe? Por que te escondes em tempo de aflição? Os maus são orgulhosos e perseguem os pobres que eles caiam nas suas próprias armadilhas. Os maus falam com orgulho dos seus desejos. As pessoas que exploram os outros desprezam o Senhor e blasfemam contra ele. O homem mau não se importa com Deus por causa do seu orgulho. Ele pensa assim: para mim, Deus não tem importância. Tudo que esse homem faz dá certo. Ele não pode entender os julgamentos de Deus e zomba dos seus inimigos. Ele pensa assim: nunca fracassarei, nunca terei dificuldades. A sua boca está cheia de maldições, mentiras e ameaças. Ele só fala de desgraças e de maldades. Ele se esconde perto dos povoados, espera ali e mata pessoas inocentes. Como um leão, ele espera no seu esconderijo espios que não podem se defender. Fica de tocar esperando pelos que são perseguidos. Então pega as vítimas na armadilha e as arrasta dali. Elas são esmagadas e caem derrotadas pela força bruta. Este homem mau pensa assim: Deus não se importa. Ele fechou os olhos e nunca vê nada. Venha, ó Senhor Deus, e castiga essa gente má. Não te esqueças dos que estão sendo perseguidos. Como pode a pessoa má desprezar a Deus e pensar que Deus não a castigará? Mas tu, ó Deus, vês e percebes o sofrimento e a tristeza e sempre estás pronto para ajudar. Os que não podem se defender confiam em ti. Tu sempre tens socorrido os necessitados. Senhor, acaba com o poder dos maus e dos perversos. Castiga-os por causa das suas maldades, até que eles não as pratiquem mais. Ó Senhor e Rei para sempre, os pagãos serão expulsos da terra dele. Ó Senhor Deus, tu ouvirás as orações dos que estão perseguidos e lhe darás coragem. Tu ouvirás os gritos dos oprimidos e dos necessitados e julgarás a favor dele para que seres humanos que são mortais nunca mais espalhem terror. Salmos de número 11. Segurança em Deus.
Com Deus, o Senhor, estou seguro. Não adianta me dizerem, fuja como um pássaro para as montanhas, porque os maus já armaram os seus arcos e de tocar e apontam as flechas para atirar nas pessoas direitas. O que pode fazer a pessoa honesta quando as leis e os bons costumes são desprezados? O Senhor Deus está no santo templo, o seu trono está no céu. Ele vê todas as pessoas e sabe o que elas fazem. O Senhor examina o que lhe obedecem e também aqueles que são maus. Com todo o coração ele detesta os que gostam de praticar violências. Deus faz cair enxofre e brasa sobre os maus, ele os castiga com ventos que queimam como fogo. O Senhor faz o que é certo e ama a honestidade. As pessoas que são obedientes a ele viverão na sua presença. Salmos de número 12. Livra-nos dos maus. Salva-nos, ó Senhor Deus, pois já não há mais pessoas de confiança e os que são fiéis a ti desaparecem da terra. Todos dizem mentiras uns aos outros, um engana o outro com bajulações. Ó Senhor, faze com que essas bajulações se calem, feche a boca dessa gente convencida. Eles dizem, com as nossas palavras venceremos, ninguém vai tampar a nossa boca. Quem é que manda em nós? Mas o Senhor Deus diz, agora eu vou agir, porque os necessitados estão sendo oprimidos e os perseguidos gemem de dor. Eu lhes darei a segurança que tanto esperam. As promessas do Senhor merecem confiança. Elas são como a prata pura, refinada 7 vezes no fogo. Ó Senhor Deus, guarda-nos sempre bem protegidos e livra-nos do mal, pois eles andam por toda parte e todas as pessoas dão valor àquilo que é mal. Salmos de número 13. Confiança no amor de Deus. Ó Senhor Deus, até quando esquecerás de mim? Será para sempre? Por quanto tempo esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei de suportar esse sofrimento? Até quando o meu coração se encherá de dia e noite de tristeza? Até quando os meus inimigos me vencerão? Ó Senhor meu Deus, olha para mim e responda-me. Dá-me forças novamente para que eu não morra. Assim os meus inimigos não poderão se alegrar com a minha desgraça, nem poderão dizer, nós o derrotamos. Eu confio no teu amor, o meu coração ficará alegre, pois tu me salvarás. E porque tens sido bom para mim, cantarei hinos a ti, ó Senhor. Salmos de número 14. Corrupção e salvação. Os tolos pensam assim, para mim Deus não tem importância, todos são corruptos e as coisas que eles fazem são nojentas, não há uma só pessoa que faça o bem. Lá do céu o Senhor Deus olha para a humanidade, a fim de ver se existe alguém que tenha juízo, se existe uma pessoa só que o adore. Mas todos se desviaram do caminho certo e são igualmente corruptos. Não há mais ninguém que faça o bem, não há nem mesmo uma só pessoa. O Senhor pergunta, será que toda essa gente má não entende nada? Eles vivem explorando meu povo e não oram a mim, mas eles vão tremer de medo, porque Deus está do lado daqueles que lhe obedecem. Os maus fazem com que fracassem as esperanças dos necessitados, mas estes são protegidos pelo Senhor. Queira Deus que de Jerusalém venha a vitória para Israel. Como ficarão felizes e alegres os descendentes de Jacó, quando o Senhor fizer com que eles prosperem de novo. Salmos de número 15, o hóspede de Deus. Ó Senhor Deus, quem tem direito de morar no seu templo? Quem pode viver no seu monte santo? Só tem esse direito aquele que vive uma vida correta, que faz o que é certo e que é sincero e verdadeiro no que diz. E não fala mal dos outros, não prejudica os seus amigos e não espalha boatos a respeito dos seus vizinhos. Ele despreza aqueles que o Senhor rejeita, mas trata com respeito os que o temem. Ele cumpre o que promete, mesmo com prejuízo próprio. Empresta sem cobrar juros e não aceita suborno para ser testemunha contra pessoas inocentes. Aquele que age assim estará sempre seguro. Amém? Essa foi a leitura de hoje, com Salmos de número 1 ao 15. Te espero amanhã. Fique com Deus e até lá.